Você é do tipo de brasileiro que torce pra Argentina? Se você é, saiba que eu te odeio e te desprezo. Por quê? Porque, primeiro, que eu acho maluquice você não torcer pro país que você nasceu, que você vive e que tá enraizado em você, tá ligado? A menos que você tenha um motivo muito bom, tipo, sei lá, nasci no Brasil, mas meus pais são italianos e eu vivi uma parte da minha vida na Itália e me apeguei pelo país e tal. Aí até acho ok. Agora você torcer pra Argentina só porque você acha que a Argentina tá em melhor fase, porque você não gosta do Brasil, ou por qualquer outro motivo que seja, sendo que todo ano, sei lá, times brasileiros são, principalmente em épocas passadas, eram roubados na Libertadores ou Sul-Americana, competições internacionais, por times argentinos, seja pela quantidade de casos de racismo e preconceito que existem e acontecem todo santo ano com times argentinos, também outros times de outros países da América do Sul, mas principalmente argentinos. Enfim, eu não gosto de argentino. Eu parto da premissa igual ao que os tribunais fazem de que você é inocente até que se prove o contrário. Pra mim, todo argentino é cuzão até que se prove o contrário. E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem aqui o vídeo do Peleja do. É exatamente por isso que Brasil e Argentina se odeiam no futebol. Eu não faço ideia se isso tem motivos além das quatro linhas, se já era algo histórico antes, e aí com o futebol foi se agravando e foi transparecendo mais, ou se foi algo que nasceu no futebol e acabou de repente passando para outras áreas da vida. Eu sei que não é todo argentino que é um filho da puta, é assim como não é todo brasileiro que é gente boa, mas, enfim, vamos ver aqui para entender melhor o porquê desse ódio mútuo entre nós. Ganhar é bom. Ganhar da Argentina é muito melhor. Ganhar da Argentina com 60 mil pessoas gritando olé é melhor ainda. E é irônico que eu tô vendo esse vídeo algumas semanas depois do Brasil ter tomado um baile pra Argentina, com a torcida deles gritando olé, no Monumental de Nunes lotado. Ai, que ponto Não chegamos. tem um pingo de respeito. O argentino tem de entender que ele é um cidadão como outro qualquer. Você chega na Argentina, você é maltratado pelos argentinos. Não é. Apita o Não é, árbitro amigo. Jorge. E agora o pau quebra. Agora o pau quebra porque o jogador do River achou que ia ser valente. E aí um espetáculo lamentável que a gente imaginou que tinha ficado só no folclore entre brasileiros e argentinos. Brasil e Argentina. Uma rivalidade que a gente conhece muito bem, mas nem todo mundo sabe da onde veio. Por que será que brasileiros e irmãos supostamente se dão tão mal? E quem tem interesse nisso? Chegou a hora da gente trocar essa ideia aqui no Ponto a Ponto. Não faltam exemplos de momentos em que brasileiros e argentinos se enroscaram dentro de campo. Aliás, todas as vezes que clubes dos dois países se encontram na Libertadores, esse é o clima que geralmente se cria para as partidas. Brasil e Argentina trazem uma rivalidade maior. Isso traz um problema maior para o árbitro ou é bom para a arbitragem? Libertadores da América. Ô, Galvão, bom pra arbitragem não é, né? Quanto mais tranquilo for pro juiz, melhor. Corinthians e Boca Juniors. É Brasil contra a Argentina, numa final que promete ser de arrepiar. E além disso, o encontro das seleções em momentos polêmicos fez a briga se acirrar ainda mais. Duas vezes em que a Argentina eliminou o Brasil nunca foram esquecidas. Primeiro, em 78, quando ambas disputavam uma vaga para a fase final, os hermanos precisavam vencer o Peru por pelo menos 6 gols de diferença. E adivinha o placar final? Pois é, 6-0. A suspeita de que alguns jogadores peruanos teriam vendido o jogo, que não valia nada para eles, e fazer a Argentina avançar no lugar do Brasil foi crescendo. E até hoje, muito torcedor brasileiro jura que o primeiro título da Argentina não passa de um grande roubo. A segunda eliminação... A gente viu isso no vídeo do Storball, falando dos asteriscos nas conquistas de Copa do Mundo, e que todas as Argentinas são bem questionáveis. Todas. Que é uma loucura.
foi contada em detalhes no Radar Peleja. O episódio da água batizada e o gol do Canidia em 90 é lembrado pelas duas torcidas, e o que se tornou raiva para um lado, para o outro virou zoação. Que é muito louco os caras batendo no peito e se orgulharem disso, tá ligado? Sei lá, futebol tem provocação, tem esse tipo de coisa. Às vezes você é desleal, sei lá, numa entrada, porque você tá puto com o jogador do outro time, ou de outra seleção nesse caso, e você quer que ele se foda, que ele se lesione. E ainda que isso seja desonesto, ainda tá meio que no âmbito das quatro linhas. Você pode ser punido com cartão vermelho, mas tá dentro das regras do jogo. Agora, pô, se deixar água separada ali com um laxante pra. Não era laxante, era sonífero. Era algo do tipo. Pra prejudicar o adversário, já prevendo caso ele fosse te pedir água no meio de um jogo, caralho. Se isso não é sujo, eu não sei mais o que é, cara. Ok, tem vários episódios que fizeram essa rivalidade esquentar dentro de campo. Mas assim como muitas histórias, essa treta começou antes do futebol. Quando a Argentina ainda nem se chamava Argentina, rolou uma guerra por um território próximo ao famoso Rio da Prata. Na época, quem mandava por aqui era Dom Pedro I, que perdeu a guerra e teve que entrar em acordo com quem se tornaria a Argentina e concordar com a independência da Cisplatina, ou melhor, do Uruguai. Então a gente resolveu conversar contigo, que é historiadora, para falar sobre a origem dessa rivalidade. É interessante que a nossa república, né, 1889, se a gente for olhar, é mais ou menos o período que a gente tem aí marcado pela chegada, de fato, do futebol em terras sul-americanas, né? Então, essa rivalidade, ela vai ficar muito nesse campo político também. Então, esses jogos também eram marcados com uma tentativa diplomática mesmo, de enfrentamento. Essa treta antiga fez com que a política fizesse parte o tempo todo dos confrontos dentro de campo. Outro fator que se misturou à rivalidade foi social, o racismo. Assim como explicou a matéria do El País, onde estão os negros da Argentina, apesar de também ter sido uma colônia europeia e ter escravos africanos no início da nação, hoje menos de 10% da população argentina é negra, o que fez... O que é loucura se você lembrar que ainda é um país latino-americano, tá ligado? Eu não sei qual é exatamente a porcentagem nos outros países, mas, pô, você vê diversas pessoas da Venezuela, da Colômbia, do Equador, seja pessoas em geral, seja no próprio âmbito do futebol. Não é difícil você ver jogadores negros em nenhuma dessas seleções, por exemplo. E na Argentina você não vê um, tá ligado? É capaz de, se eu te perguntar se você lembra de algum jogador negro na história da Argentina que você já tenha visto, você não vai lembrar, tá ligado? Isso é muito louco, cara. Várias vezes, o tom de pele virá motivo de ofensa na troca de xingamentos com brasileiros. Desde 1921, nós temos notícias que argentinos costumam chamar brasileiros de macaquito. Muitas vezes, quando os clubes argentinos vêm jogar no Brasil, os clubes de lá colocam para seus torcedores que no Brasil é crime chamar um negro de macaco. A questão é, na Argentina também não é crime? Essas ofensas raciais que ganharam espaço nas arquibancadas e íntias foi mais uma consequência do aumento da intensidade dessa rivalidade e refletiu também naquilo que representa a sociedade, a imprensa. Na verdade, teve essa manchete do que vem uns macacos. Pô, isso é loucura, tá ligado? É que pro argentino parece que é a mesma coisa do espanhol, por exemplo, o que talvez não seja surpreendente, já que são colonizadores da própria Argentina, mas que é que você vê muitas vezes que eles levam como se chamar uma pessoa preta de macaco na mesma consideração de, sei lá, de chamar ele de filho da puta, por exemplo. Que não é algo falando, tipo, da etnia da pessoa, da história da pessoa. É tranquilo, tá ligado? É como se fosse qualquer outro xingamento, tá ligado? O Vini Júnior vai lá, faz um gol e mostra pra torcida, sei lá, do Valência que ele tem o pet de 15 títulos da Champions. Ele tá se gabando de um título. A torcida vai lá e chama o cara de macaco, como se fosse na mesma intensidade, tá ligado? Pô, não faz o menor sentido. Os times argentinos levam muito isso também. Times e torcida. Sei lá.
O brasileiro zoa que Pelé é maior que Maradona, que o Brasil tem 5 Copas e a Argentina tem 3. O argentino vai lá e fala que o brasileiro é macaco. Não tá na mesma intensidade, amigo. Tipo, caralho. É sério que você não percebe isso? Eu sempre ouvi no rádio, na TV, na internet que os argentinos são nossos principais rivais. Mas por que ainda vale a pena alimentar toda essa rivalidade? O futebol é paixão e mexer com as nossas emoções é o principal objetivo do entretenimento e, claro, da publicidade. Se o cara que inventou esse gol tivesse inventado a trave, ela não seria assim. Ela seria assim. Falta pro time da Argentina, correu o Pepper, bateu! Bora! A que andar vocês vão? 7. 1. Quilmes, el sabor único del fútbol argentino. Por causa disso, as marcas se aproveitam da cultura que foi criada no futebol para te vender uma cerveja, um chinelo ou até fazer o Maradona, ídolo máximo do futebol argentino, vestir uma camisa da CBF. E el sol del río. No fim das contas, rivalizar aumenta ainda mais a vontade de torcer. Porque se tem um adversário em comum, fica mais fácil da gente se unir e se identificar como brasileiros. Mas apesar disso, tem gente que entende a rivalidade, mas vive com o coração dividido pelo nosso, que é o melhor futebol do mundo, o brasileiro e o argentino. Eu sou de São Miguel de Tucumã, província de Tucumã. Eu cheguei em São Paulo com 5 anos, filho de uma brasileira. Caralho, o sobrenome do cara é amarelo. Parte da família brasileira. Mas hoje eu moro já há 6 anos e meio em Porto Alegre, porque casei com uma gaúcha. Eu acho que a rivalidade faz sempre bem. Quando se diz de rivalidade, eu falo mesmo, eu xingo meu adversário mesmo, e eu acho que tem que ser assim. Claramente, em algum momento, parte disso se perde, que é uma xenofobia muito forte por parte do brasileiro com o argentino, e que também se torna um racismo muito grande em parte do argentino para com o brasileiro. No Twitter já cansei de xingar argentino porque estava xingando o brasileiro, ou xingar brasileiro porque estava xingando argentino. O xingamento ele vai existir, mas é como eu digo, me chama de filha da puta, mas não me chama de argentino filho da puta. Falar da rivalidade entre Brasil e Argentina nunca foi e nunca vai ser fácil. Mas era mais um assunto que a gente precisava tratar aqui, no Ponto a Ponto. Faz o seguinte, já se inscreve no Peleja, é rapidinho, e deixa aqui nos comentários. Pô, foi um bom vídeo, mano, pra ajudar a dar mais contexto da situação. Deu pra entender, né, que realmente era o que eu suspeitava, que isso não nasceu no futebol, mas vinha de outras áreas e foi aumentando por conta do amor ao futebol que as duas nações têm. Mas ainda não me faz mudar de opinião, cara. Assim, que nem eu falei no início do vídeo, é óbvio que não é todo argentino que é um cuzão, óbvio que não é todo brasileiro que é gente boa. Tem muitos, inclusive, que não são. Mas, pô, é uma situação muito complicada, tá ligado? Eu já vi em alguns momentos, tipo, cortes não de programas. Na verdade, acho que teve de programa assim também. Recentemente, quando teve a fala do presidente, era o presidente da CBF, eu acho, né? Falando que a Libertadores assim, brasileira era como o Tarzan sem Cheetah. E Cheetah é a macaca que é amiga do Tarzan. Pô, isso é bizarro, tá ligado? E acho que ele é uruguaio, se eu não me engano. Então isso prova que não é algo só da Argentina, mas dos países sul-americanos em geral, de meio que verem o brasileiro como macaco. O que não faz o menor sentido. É óbvio. Até porque se fosse pra levar algo ao extremo de chamar de macaco, todo mundo porque teoria da evolução a gente vê dos macacos. Se você acredita em Deus, ok, mas pela teoria da ciência a gente vê dos macacos. Se brasileiro é macaco, todo mundo porra. Caralho. Mas enfim, deu pra entender legal, foi um vídeo bem explicativo, um vídeo muito bom do Peleja. Já é um vídeo um pouco antigo, tá? De 4, 5 anos atrás. Mas eu acho que ainda mantenho as minhas opiniões. Assim, se eu vejo um argentino, eu vou assumir que ele não é uma pessoa lá muito boa, tá ligado? Se eu conversar com ele, trocar uma ideia
e perceber que, pô, ele é diferente do que eu imagino, pelo menos, ok. Mas se não, não vou querer trocar muita ideia com esse cara. Não vou torcer pela seleção argentina nunca na minha vida, seja em qualquer esporte que for. Posso nem acompanhar o esporte, eu vou estar torcendo para a seleção que estiver jogando contra a Argentina em qualquer âmbito. Copa do Mundo, por exemplo, a última final, eu vi muita gente torcendo para a Argentina, muitos desses brasileiros que, torço para a Argentina porque foda-se, tá ligado? Porque não tem sentido. Mas também vi muito, tipo, vou torcer pra Argentina porque a França é carrasca do Brasil nas Copas, tá ligado? Pô, com todo respeito, podia ser uma união de França e Alemanha. Eu ainda ia torcer contra a Argentina, tá ligado? Torci pela França. Infelizmente, o título foi pra Argentina. Mas enfim, me fala aí o que você acha de toda essa situação, se você tem esse preconceito com argentinos, o que você acha da história, se você acha que um determinado lado tá certo ou tá errado. Se você tiver a fim de ver mais reacts, mais vídeos comentando sobre notícias e pós-jogo de vídeo de jogos do Santos, se inscreve aí no canal, deixa o like nesse vídeo, firmeza e tamo junto.